Ouça toda terça-feira pela Rádio Nova Era um resumo dos principais assuntos no Senado Federal. Conversa Franca com o senador Sérgio Souza. Terça-feira, às 8 da manhã, aqui na Rádio Nova Era. Eu volto à tribuna do Senado para retomar um tema, que é o tema das eleições e democracia, dando continuidade à intenção de analisar, refletir e ponderar o nosso atual sistema político ao longo do período eleitoral. Hoje venho tratar de um tema que eu julgo dos mais prejudiciais à democracia brasileira e cuja prática temos que extirpar definitivamente da vida política nacional: a compra de votos. Atualmente, o tema compra de votos tem sido muito debatido, pois se trata da tese de acusação do Procurador-Geral da República no julgamento do Mensalão. Sustenta Sua Excelência que houve compra de votos de parlamentares por parte de membros do antigo governo federal. Por sua vez, a defesa dos acusados, no Mensalão, tem defendido a tese de que tudo se tratou da prática do Caixa 2 de campanha, que, aliás, foi objeto do meu último pronunciamento sobre este tema, realizado na quinta-feira passada, quando defendi o financiamento público de campanha. Infelizmente, senhoras e senhores, em ambas as teses estamos diante dos crimes que atentam de forma emblemática contra a consolidação da nossa democracia e merecem repúdio e, sobretudo, correção. Parece razoável reconhecer a existência de um conjunto de diferentes motivações para que o eleitorado defina sua preferência política. E assim é possível caracterizar diferentes tipos de voto, tais como o voto ideológico, o voto pessoal e o voto circunstancial. Quando uma parcela dos eleitores segue suas convicções políticas e ideológicas na escolha do candidato, trata-se do voto ideológico. Se outra parte apoia candidatos que possuem sua confiança pessoal, uma situação mais frequente em eleições municipais, estamos diante do voto pessoal. E o terceiro grupo é o chamado voto circunstancial, disposto a decidir o voto aleatoriamente em função de diversos motivos ligados à forma como candidatos e programas são apresentados. Sobre esta parcela do eleitorado em geral, o marketing político tem grande impacto. O pior tipo de voto, no entanto, senhoras e senhores, caros telespectadores da TV Senado, é o voto comprado, uma modalidade de comportamento eleitoral constante em vários países e, infelizmente, bastante presente no Brasil. Convém lembrar que, a partir das eleições municipais de 1996, quando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, passou a combater de forma efetiva essa absurda prática, inicia-se um movimento que redundou na criminalização da compra de votos em lei. Naquele ano de 1996, a CNBB defendeu na campanha Fraternidade e Política o uso consciente do voto como ferramenta para influenciar nos rumos da política. O voto consciente foi confrontado com a prática da compra de votos e a organização elaborou, nos anos seguintes, um amplo diagnóstico do problema e uma proposta para modificar a legislação brasileira. Durante o ano de 1999, o processo de mobilização da sociedade para encaminhar o projeto ao Congresso Nacional resultou na coleta de mais de 1 milhão de assinaturas de cidadãos brasileiros. Como resultado, o projeto tramitou em tempo recorde no Congresso Nacional, sendo aprovado, sancionado, transformou-se na Lei 9.840 de 99, que passou a vigorar a partir das eleições municipais de outubro de 2010. De acordo com esta lei, o candidato que oferecer qualquer quantia em troco do voto poderá ser condenado a uma multa de R$50 mil e a perda ou a cassação do diploma e do mandato. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, ainda hoje há grande dificuldade em diagnosticar e, assim, combater o problema. A prática de compra de votos é abrangente, pode envolver o pagamento em espécie, o fornecimento de mercadorias
como remédios, sapatos, materiais de construção, iluminação de rua, um alvará para uma construção, material escolar e inúmeros outros itens que poderiam constar numa cesta de necessidades básicas da população brasileira. Na verdade, temos aqui uma grande parcela de culpa do eleitor. Afinal, na compra de votos, há necessariamente o candidato corruptor e o eleitor corrompido. A observação empírica tem confirmado que as eleições são caracterizadas por uma intensa negociação de bens materiais, fatores administrativos e promessa de cargos. Pode ser organizada por integrantes da própria máquina de campanha do candidato, por correligionários independentes, que com recursos próprios ou de terceiros conseguem comprar votos para um candidato, ou por cabos eleitorais que profissionalizaram a negociação dos votos. Esses últimos estão geralmente ligados a um representante político municipal, que atuam como uma espécie de intermédio permanente dos serviços públicos e outros favores. O fato é que a compra de votos nas eleições brasileiras demonstram as práticas desonestas entre agentes do Estado e o setor privado, aumentando cada vez mais os níveis de corrupção no país e contribuindo para acentuar os níveis da pobreza nacional. O crime eleitoral precisa ser investigado utilizando-se os mesmos métodos de combate ao crime organizado, como o narcotráfico. Porém, infelizmente, parece não existir, por parte da nossa classe política, mobilização efetiva para tanto. Esse tipo de crime organizado existe hoje em quase todos os níveis de eleições no país, onde a compra de votos e a troca de favores não são coisas abstratas. Também acho muito estranho e preocupante que o assunto compra de votos não seja aprofundado da forma como deveria no país. A compra de votos não se dá apenas no dia da eleição. É um esquema montado com muita antecedência, através de esquemas de licitações, nomeações de várias outras trocas de favores que envolvem as classes dominantes. Não se trata de um crime novo e seus resultados são extremamente nocivos à consolidação da nossa democracia. Infelizmente, a falta de educação e cultura em uma população, somadas a eventuais dificuldades financeiras, se transformam em grandes incentivos para a prática da compra de votos. O Estado, através de seus 3 poderes, tem que tratar o crime de compra de votos como um dos desafios prioritários dentro do processo eleitoral. E o Senado Federal tem que defender e enfrentar o assunto, discutindo-o e tratando-o com a maior brevidade possível. Porém, ao encerrar, senhora presidente, dirijo-me ao eleitor brasileiro que pode extinguir efetivamente essa política ao escolher os candidatos dignos, corretos e probos. No momento de contato com as variadas candidaturas, estejam atentos, senhoras e senhores. Afinal, não apenas o dinheiro, mas as vantagens indevidas e favores oferecidos podem configurar a compra de um aliciamento do seu voto. Esse candidato não merece o seu voto. E o Brasil também não merece este político. Denuncie qualquer candidato ou eleitor que pratique este crime, mas, acima de tudo, não venda o seu voto. Você ouviu o pronunciamento do senador Sérgio Souza.